Então aqui para começar o nosso amarelo, eu vou utilizar o tom 564 acrílica fosca amarelo ocre. O que eu vou fazer com esse tom? Bom, eu vou fazer um detalhe dentro da folhinha. O que eu sugiro para você? O que você pode fazer com essa folhinha? Existem duas maneiras de a gente trabalhar esse padrão aqui que a gente desenhou. A primeira é o preenchimento total, igual a técnica que nós fizemos aqui no losango. Você pode pegar esse amarelo, ocre, preencher e modelar aqui as bordas e fazer o pontilhado em volta, tá? Ou você pode também fazer uma florzinha, alguns pontinhos alongados no formato de florzinha, que fica bem bonito também. Eu escolhi aqui para essa mandala fazer uma florzinha com pontos alongados arredondados. Por quê? Porque aqui no meio, no miolo da mandala, a gente já tem o preenchimento. Então, se eu fizesse um novo preenchimento aqui, ia ficar muito igual, não ia ter um equilíbrio, uma harmonia na minha visão. Então, para ficar mais harmônico, eu vou fazer um padrão diferente, não vou utilizar o preenchimento aqui, mas sim vou fazer um ponto alongado, arredondado, formando uma florzinha. Então, eu peguei aqui, deixei já a minha tinta preparada, vou pegar um boleador fininho e vou começar. Seguindo aqui o centro dessa linha, eu vou mergulhar o meu boleador. Vou aplicar aqui. Vocês reparem que é um pouquinho acima aqui da linha que a gente traçou, né? O pontinho, ele ficou levemente acima dessa circunferência. Ele não ficou nem abaixo, nem no centro, mas um pouquinho acima. E aí eu vou fazer o ponto alongado reto até o final. Ok? E eu vou fazer isso em todas. Então, agora nós fizemos em toda a mandala, em toda a circunferência, esse ponto central. Agora eu vou pegar um boleador mais fino que esse e vou continuar detalhando os pontos alongados arredondados para que a gente consiga formar aqui a florzinha dentro dessa folha. Então, eu já estou aqui com o boleador mais fininho e vou começar a fazer aqui os próximos padrões. Vou utilizar a mesma cor, o amarelo ocre. Então, eu vou mergulhar aqui o boleador, vou posicionar aqui abaixo do ponto central, porque eu vou acompanhar o desenho da folha. Então, lembrando que é preciso acompanhar o desenho aqui da folha. O próximo pinguinho de tinta que eu vou fazer vai ser bem em cima aqui do desenho, né? Da onde a gente traçou com o lápis. Então, por isso que vai ser mais abaixo e no limite aqui, sem sair para fora da folhinha. Então, molhei aqui meu boleador, abaixo e ao lado do ponto central, e vou puxar até o centro. Eu vou fazer isso aqui do outro lado também. Eu dei uma leve arredondada, bem sutil, ok? E eu vou fazer isso em todas.
Então, está ficando assim a nossa mandala. Agora eu vou utilizar um boleador ainda mais fininho, ponta número 1, e vou continuar o mesmo processo para terminar a nossa florzinha. Vou mergulhar aqui o meu boleador e vou vir aqui abaixo desse segundo ponto alongado, dentro da folha, e vou puxar levemente arredondando. Venho aqui ao lado e abaixo, dentro da folhinha, faço um leve arredondamento e desço. E aí eu vou fazer mais uma aqui embaixo. Ao lado e abaixo, arredondo e levo até embaixo. Ok? Vou fazer mais 2 desse ponto alongado, bem fininho aqui embaixo, em todo o padrão de florezinhas aqui de folhas da nossa mandala. E a nossa mandalinha está ficando assim. Agora o próximo tom que eu quero utilizar é um tom de amarelo cádmio, que é esse aqui. 536 acrílica fosca. E vamos agora dar um banho de cor amarelo aqui na nossa mandala, trazendo iluminação, esquentando mais a nossa mandala, deixando ela mais vibrante e mais linda. Olá, então vamos dar continuidade aqui à nossa mandala de 50 centímetros. Eu quero mostrar para vocês agora o próximo adorno que eu vou ensinar vocês a desenharem na mandala. Então, como vocês podem ver aqui, as nossas folhinhas, né, que nós fizemos com a máscara, estão preenchidas aqui o miolinho. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que faz esse adorno aqui, esse miolinho, tá? Eu já fiz aqui em todas e vou demonstrar pra vocês. Depois desse passo, nós vamos partir já pro pontilhismo, né? Nós vamos pontilhar em formato folha, né? Nós vamos fazer esse formatinho aqui de folha, assim que nós terminarmos de aprender esse formatinho aqui, tá bom? Então, eu quero também dar uma sugestão para você que está começando agora, que está desenhando as suas primeiras peças. Como estamos avançando agora nossos adornos, né? Estamos fazendo uma mandala mais detalhada. Eu sugiro que você pegue uma folhinha de canson,
desenhe um círculo nela, faça as linhas guias, não precisa ser um círculo grande, esse aqui eu fiz menorzinho, né, na folha, e eu coloquei aqui as máscaras, né, as folhinhas, eu usei a máscara e desenhei as folhinhas assim como eu desenhei aqui na mandala, tá? Então, essa sugestão fica para que você treine o adorno antes de ir para a mandala, para que você adquira maior consciência do traço quando você vai passar o boleador, maior consciência do adorno em si, para que quando você for passar para a mandala, fique com uma precisão maior, ok? Mas não se preocupe muito com isso, porque conforme que nem eu disse anteriormente, o importante é fluir o processo, né? O importante é você praticar, o importante é você criar, independente do resultado, é você aproveitar o processo, ter foco ali no que você está fazendo no momento presente, ok? Então, a tinta que eu vou utilizar para fazer esse adorno, nós vamos fazer nessas folhinhas aqui, é o amarelo ocre. Eu já deixei preparado aqui no meu godê o amarelo ocre, que é essa tinta aqui, número 564. É um amarelo um pouquinho mais escuro, parece que ele é meio amarronzado, né? Ele tem um toque de marrom na composição da cor. E eu vou utilizar 2 tamanhos de boleadores. O primeiro tamanho que eu vou utilizar é uma ponta de número 5, com essa espessura aqui, ó, como se fosse uma ponta média. E depois, para fazer o restante das folhinhas, eu vou utilizar uma ponta número 4, um pouquinho mais fininha do que a anterior, tá? Então, eu vou começar com o boleador mais grossinho. Então, aqui nós temos a nossa folha de papel canson, onde nós vamos fazer os adornos que estão aqui na mandala. Eu vou mergulhar o meu boleador com a ponta um pouquinho mais grossinha e vou fazer inicialmente o centro do nosso adorno, que é esse centrinho aqui, tá? Eu vou fazer em todas dessa forma. Eu vou aplicar aqui e vou fazer um ponto alongado. Vou puxar aqui a tinta até aqui o meio e arrastar, ok? Ficando dessa forma. Eu vou fazer um pontinho alongado em todas as folhinhas. Vou mergulhar novamente, aplicar a tinta e puxar. E agora aqui no meio eu arrasto. Não se preocupa se não foi até o final, não é essa a intenção, a gente trazer o ponto alongado até o final da pétala. A intenção é trazer aqui, arrastar até a metade, depois puxar para ele ficar mais ou menos nessa altura mesmo, sobrando um espacinho para depois a gente fazer uma finalização de detalhe. Aqui a mesma coisa, mergulhei a tinta. Eu vou posicionar aqui, ó, bem... Vocês podem perceber que ficou bem aqui na pontinha da folha, né? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastando a tinta aqui até aqui mais ou menos no meio, e aí eu puxo. E descarrego, ok? Mais uma vez, aqui na pontinha, apliquei a tinta, venho trazendo ela, e aí agora arrasto até acabar a tinta. Faça isso em todas as suas folhinhas com esse boleador de ponta média. Como você vai fazer primeiro o traçado, se você optar pela folha de canson, como você vai fazer primeiro o traçado na folha de canson, o que vai te trazer essa consciência, né, de como você faz o adorno completo. E quando você for passar para sua mandala, esse adorno, você vai estar mais confiante, tá? Você já vai saber ali controlar melhor a tinta, controlar melhor a precisão da sua mão e o boleador. Por isso que eu trouxe essa dica aqui, essa opção aqui do canson. Então, agora que nós fizemos todos os meinhos, né, da nossa florzinha, eu vou trocar de boleador. Eu vou pegar um boleador com a ponta um pouquinho mais fininha, já troquei aqui para a ponta número 4, e eu vou fazer agora as pétalas do ladinho aqui desse centro, tá? Então, eu vou mergulhar aqui o boleador.
eu vou trazer esse boleador aqui bem na extremidade, onde acaba o risco da nossa folhinha. Então, tem que ser bem dentro da folhinha, não pode sair pra fora. Então, aqui, ó, fiz um pontinho aqui, ó, bem na extremidade, ao lado e mais abaixo aqui do nosso ponto alongado, porém acompanhando aqui o formato da folha, ok? E a partir do momento que eu fiz esse pontinho, eu vou fazer um ponto alongado levemente arredondado. Puxei e trouxe ali até o final. E eu vou fazer isso do outro lado também. Molho aqui o meu boleador. Acompanho o desenho da folhinha aqui, tá? Aqui vai ser o meu limite, eu não posso passar, tá? Pra fora, e tenho que fazer bem aqui rente ao grafite, ao desenho. E vou puxar fazendo um ponto alongado ali até o final. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo desse pontinho. Então, aqui temos o nosso limite aqui do grafite. Eu vou posicionar bem aqui no limite onde termina o desenho da folha e vou fazer um ponto arredondado, ok? E do outro lado, a mesma coisa. Abaixo e ao lado, no limite do desenho, arredondo e trago lá para baixo. E agora nós formamos aqui nosso miolinho, né? A nossa florzinha dentro da folha que a gente desenhou com a máscara. Eu vou fazer mais uma aqui para mostrar pra você. Então, lá com o meu boleador mais fininho, vou fazer um pontinho aqui, ao lado e abaixo, delimitando aqui o meu limite, que é no desenho da folha. E agora eu vou fazer um pontinho alongado levemente arredondado até o final ali, até acabar a tinta. Novamente aqui ao lado, eu vou fazer um pinguinho ao lado e abaixo, dentro da folha, levemente arredondado até lá embaixo. E agora eu vou fazer do lado novamente, um pouquinho mais aqui abaixo, respeitando o desenho da folhinha. Arredondo e desço. Aqui também, abaixo e ao lado, dentro do desenho, arredondo e desço. Ok? Fizemos mais um miolinho e você vai fazer em todas as folhas. Eu vou fazer mais uma aqui pra você ver. É importante ressaltar aqui que uma vez que você puxou
Se você achou que não chegou até o final, não puxe de novo, não comece novamente e puxe, porque senão você vai engordar o pontinho. Se você quiser, por exemplo, puxar a sua perninha aqui embaixo do pontinho um pouquinho mais para baixo, eu recomendo que você pegue um palitinho de dente ou até mesmo um palitinho de unha, molhe um pouquinho na tinta e delicadamente, com quase nada de tinta na pontinha, você puxa um pouquinho para baixo. Isso tem que ser com algo bem fininho, porque senão, se você utilizar o boleador, vai ficar grosseiro e você vai estragar o seu ponto, tá? E outra coisa, se você conseguir fazer o ponto no papel canson para treinar, você vai estar bem mais preparado para fazer na mandala, porque no MDF a tinta e o boleador eles deslizam com muito mais facilidade, com muito mais fluidez do que no papel. Você vai conseguir ao longo do seu treino, da sua prática, perceber isso também. Nenhum desenho vai ficar 100% simétrico, né? Então aconteceu uma coisa que eu quero mostrar pra você, pode acontecer com você também. Aqui, esse desenho, como vocês podem reparar, aqui ficou bem pequenininho o espaço para eu utilizar o boleador que eu estou utilizando, né? Com a ponta que eu estou utilizando para fazer o ponto alongado. Então, como ficou um espacinho um pouquinho menor, porque é dinâmico e é orgânico, é feito à mão, é super normal isso acontecer, eu vou utilizar um boleador mais fino ainda, com a pontinha mais fina, eu já troquei aqui, do que eu estava para fazer um ponto alongado mais fininho aqui. Então, se acontecer isso ao longo da sua pintura na mandala, pega uma pontinha mais fina e vai adequando conforme a pétala pede, conforme o desenho vai acontecendo. Então, eu vou molhar aqui meu boleador com a ponta bem mais fininha. Eu vou vir aqui e fazer, ok? Vamos lá para o último adorno aqui da nossa folha, do nosso desenho. Ao lado e abaixo, puxo. Ó, esse aqui também, ó, uma ótima explicação, um ótimo exemplo para mostrar. Vocês podem ver que a perninha dele parou aqui, ó, bem em cima, né? Como eu disse, a tinta ela desliza melhor no MDF, tá? Eu tô no canson. Então aqui eu peguei já o meu palitinho de unha, né? Com a pontinha bem fininha. Vou mergulhar um pouquinho o palitinho no meu godê, na tinta. Bem pouquinha tinta, aí eu vou pegar aqui, ó. E vou descer um pouquinho a perninha pra baixo, ó. Viu como já dá uma diferença? É uma coisa muito sutil, muito leve. Eu simplesmente desci um pouquinho a perninha dele pra ficar um pouquinho mais igual, mais homogêneo no caso, o desenho mais harmônico. Ok? Então, aqui nós fizemos todos os miolinhos da folha. Vou mostrar aqui na mandala pra vocês como ficou. Ó, todos os miolinhos. Todos os miolinhos prontos. Então, depois a gente vai fazer todo um acabamento em cada uma. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse pontilhado aqui, o pontilhado folha. Eu vou continuar e agora nós vamos aprender a fazer o pontilhado
em volta da folha, que como vocês podem perceber, ele acompanha o formato da máscara, né, que a gente utilizou, da folha, e ele se torna uma folha maior, só que em pontilhado, ok? Então, vamos fazer em todos os miolos aqui da nossa mandala. E a cor que eu vou utilizar para fazer essa primeira fileirinha aqui de dentro, de pontilhado, é o amarelo ouro. Vocês podem perceber que eu fiz do escuro pro médio e pro claro. Então, eu usei 3 tons de amarelo. Se você não tiver os 3 tons de amarelo, não tem problema, faz com o tom que você tem. E se você tiver o tom amarelo escuro, você pode começar com o tom amarelo escuro e ir adicionando aos pouquinhos o branco para fazer um tom de amarelo médio, e com um pouco mais de branco, você adiciona e faz um tom de amarelo claro, né? Com um único tom, no caso o tom escuro do amarelo, adicionando o branco, você consegue ter esses 3 tons, ok? Então, vamos lá, eu vou preparar aqui a minha tinta e aí a gente já vai começar o pontilhado. Então agora já preparei aqui a tinta no meu godê, a cor amarelo ouro da Acrylex, tinta acrílica fosca. O boleador que eu vou utilizar é a ponta número 4. Ok? E nós vamos dar sequência agora ao nosso pontilhado. Então, vamos simplesmente acompanhar o formato da folha e fazer a primeira camada aqui de pontinhos nesse tom mais escuro de amarelo que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu vou mergulhar aqui no meu boleador e vou começar a fazer um pinguinho aqui em cima, bem na pontinha aqui da nossa folha. E vou simplesmente seguir esse pontilhado até o finalzinho dela, acompanhando aqui o risquinho da folha. Eu faço bem em cima do risquinho, nem dentro, nem no meio do risco, mas sim fora. A partir de fora do risquinho, eu vou acompanhando o desenho e pontilhando, procurando manter o mesmo espaço entre os pontinhos. É a mesma distância entre os pontinhos e o mesmo tamanho de ponta, aonde eu determino através da quantidade de tinta que eu pego com o meu boleador. E aí eu fiz uma pontinha aqui bem no finalzinho, aqui na pontinha, eu fiz uma bolinha aqui, um pontinho, bem na pontinha da folha. Ok? Vocês podem perceber que tem uma simetria aqui. Eu tenho um pontinho aqui em cima, na ponta da folha, e exatamente aqui, no mesmo ângulo, eu tenho um pontinho aqui no finalzinho da folha. Então, quando você for traçar esse pontilhado, pense no espaço, determine o espaço e o tamanho dos pontos, a fim de que fique com essa simetria. Um ponto aqui e um ponto bem embaixo, no mesmo ângulo. E agora eu vou fazer aqui o preenchimento do outro lado. E a nossa primeira camada está preenchida, e eu vou fazer essa primeira camada em todos os miolinhos. Primeiro pontinho bem aqui em cima, na pontinha da pétala, e venho acompanhando aqui o desenho na parte de fora do risquinho que a gente fez.
Bom, gente, aqui esse pontinho ficou torto, eu vou apagar e vou refazer. Vocês podem ver que ele não ficou simétrico, né? Então, quando isso acontecer, basta vocês virem com um cotonete, limpem o pontinho antes de secar. Depois que secar, aí já não dá mais para corrigir. Por isso que é importante você fazer essa correção na hora que acontecer, na hora que você perceber que não ficou legal. Então, eu já tô aqui com a minha tinta preta. Vou pegar um pouquinho de tinta preta aqui na tampinha com um pincel e eu vou passar aqui, ó. Pra igualar o fundo da mandala, né? Ficou um pouquinho manchadinho do amarelo que a gente limpou com cotonete. E agora eu vou esperar secar. Só depois que secar eu vou voltar nessa pétala. Enquanto isso, eu vou pintando as demais.
Então, a nossa mandala ela está ficando assim, com essa primeira camada de amarelo cádmio, da acrílica fosca Acrylex 536, que é o tom mais escuro de amarelo. Agora eu vou partir para essa camada do meio, que é o tom médio, que é o amarelo ouro, que é essa tinta aqui, 505 também acrílica fosca. Então, eu já preparei aqui no meu godê a minha tinta amarelo ouro e eu vou utilizar o mesmo tamanho de boleador que eu utilizei para fazer essa primeira camadinha aqui mais escura, tá bom? Então, vamos lá. Bom, basicamente é o mesmo processo que nós vamos fazer. Uma dica que eu quero passar para vocês na hora de fazer o próximo pontilhado é a seguinte: eu vou começar aqui do ângulo reto, né, fazer o primeiro pontinho bem aqui em cima do anterior, ok? E o grande segredo para você pontilhar uma folha, né, é você fazer o próximo pontinho, vou molhar aqui no boleador, entre um pontinho e outro aqui da primeira camada, ou seja, você vai acompanhar a primeira camada e encaixar pontos, fazer como se fosse pontos de encaixe, para que haja uma simetria, uma harmonia. Lógico que talvez, como é orgânico, né, como a gente faz à mão, nem sempre você vai conseguir fazer o encaixe perfeito e deixar o seu pontilhado correto aqui ao lado, né? Nem sempre vai ficar certinho. Quando você estiver pontilhando, você vai sentir isso. Quando você estiver no seu pontilhado e você vê que, opa, aqui eu não vou conseguir encaixar porque o próximo ponto não vai ficar bem encaixado. Aí não tem problema, você não necessariamente precisa encaixar, você muda um pouquinho a posição, a fim de você ajustar a sua linha de pontos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa segunda camada do tom médio. Vou molhar o boleador e vou pontilhar. Percebam que eu encaixei aqui um pontinho, o pontinho do tom médio no ponto anterior. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pontilhar encaixando no meio entre esses dois pontos do tom amarelo cádmio. Eu até borrei um pouquinho aqui, eu vou corrigir. Borrei um pouquinho o amarelo cádmio na hora que eu coloquei a mão ali para explicar do ponto. Então, ó, corrigi aqui. Deu uma borradinha, mas não tem problema. É só colocar um pontinho em cima, bem delicado. Então, vamos para o nosso terceiro pontinho no tom médio. Aqui, ó, posicionei e apliquei. Ok? Vocês percebam que tá tudo encaixado. Parece como se fosse uma correntinha aqui que a gente tá formando. Então, vamos seguir até o final dessa forma. Mantendo a mesma distância, acompanhando o formato da pétala. Sempre acompanhe o formato, que aí você consegue desenvolver o desenho facilmente. E aqui eu vou pôr o ponto no ângulo, né, reto com o outro, ok? Fiz então a minha primeira fileira aqui. Vamos para o outro lado, mesma coisa. Pontinho aqui, encaixado, mas vocês percebem que eu encaixo um ponto no outro, porém eu não chego tão perto, né? Eu mantenho uma certa distância para que o ponto, né, para que a folha cresça, não tá colado um pontinho no outro. Esse aqui ficou muito pequenininho, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta e apertar aqui nele.
Lembrando que o boleador que eu tô utilizando para fazer essa segunda fileira é o mesmo tamanho que eu utilizei na primeira, tá? E agora eu vou partir para outra folhinha. Faço o ponto aqui no ângulo e venho descendo e encaixando. E aqui eu cheguei no final, faço o pontinho aqui do ângulo.
agora a nossa mandala ela está ficando assim, cada vez mais linda, cada vez mais preenchida. Então fizemos já aqui o amarelo ouro e agora eu vou mudar o tamanho da ponta do meu boleador, pegar uma ponta um pouquinho maior, a ponta número 5, que é um pouquinho mais grossinha que a anterior. Pouca coisa, e já preparei a tinta amarelo limão da Acrylex acrílica fosca número 504 aqui no meu godê. Então nós vamos começar com o mesmo processo. Eu vou mergulhar aqui no meu godê, né? Eu vou mergulhar o meu boleador aqui na tinta. Vou fazer o ponto aqui no ângulo. No ângulo da folha. E vou fazer os pontos de encaixe, conforme nós fizemos anteriormente. Deixando um espacinho sem chegar muito perto do ponto, né? Nós deixamos um certo limite aqui de espaço entre o ponto da fileira do meio e entre o ponto da fileira que nós estamos criando agora. E procuramos manter o mesmo padrão. E agora eu cheguei aqui no finalzinho, no biquinho da nossa folha. Vou fazer o ponto do ângulo aqui, que é o mesmo ângulo da onde a gente começou, ok? É bem importante a gente ter esses dois pontos bem alinhados para que fique o formato da folha. E vamos terminar aqui do outro lado, o nosso pontilhado aqui da folhinha. Finalizamos aqui a nossa primeira pétala, vamos para outra pétala. E repete esse processo em toda a circunferência da nossa mandala.
E agora finalizei o terceiro tom de amarelo aqui nas nossas pétalas e esse é o resultado até agora, é assim que está ficando a nossa mandala. E agora vamos dar continuidade com outros adornos, E agora vamos dar continuidade nessa lindeza aqui. E agora nós vamos dar continuidade à decoração. E agora nós vamos dar continuidade à nossa mandala. E é assim que está ficando a nossa mandala, cada vez mais preenchida, cada vez mais completa. E agora é hora da gente pensar no nosso próximo adorno.